Olá, estamos reunidos mais uma vez aqui, esse grupo de estudos do Centro Espírita Allan Kardec, onde aqui estamos conversando um pouco sobre o livro A Gênese. Estamos aqui ainda no primeiro capítulo, que fala das revelações, e uma obra que a gente costuma dizer que não é muito estudada, assim como outras da doutrina, que acabam ficando para trás, como o livro Céu e Inferno. Então, nós decidimos conversar um pouquinho sobre esse livro, sem nenhuma pretensão de maiores aprofundamentos, mas uma conversa leve, onde a gente possa extrair ensinamentos do que está embutido nessa obra fantástica que é a Gênese. E como a gente sempre faz, em toda atividade nossa, a gente gosta de fazer uma prece. E o João Pedro vai fazer ela por nós, né, João? Então, vamos lá, fechar nossos olhos, elevar o pensamento. Deus, Jesus, Espírito do bem, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos foi concedida, estarmos todos aqui reunidos para mais um estudo na busca da melhor compreensão, do melhor ensinamento, para a possibilidade da evolução moral, intelectual. Como já dizia um certo poema, fita o mundo em derredor, e a vida que te bendiz. Soma as bênçãos que te cercam, não te digas infeliz. Onde estiveres, anota, o senso que te conduz. O sol é igual para todos, é fonte jorrando luz. Que possamos aproveitar essa luz para nos iluminar, iluminar a quem está ao nosso redor. Que assim seja. Bom, então, a gente vai começar aqui no item 11, né, do livro. E aqui ele está tratando, né, como a gente vem conversando desde a semana passada, sobre as revelações, né. E aqui ele chegou no ponto em que ele fala sobre essa possibilidade, né, esse intercâmbio, né, que existe entre o mundo material e o mundo espiritual, né. E aí ele diz assim: importante revelação se opera na época atual e mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Não é novo, sem dúvida, esse conhecimento, mas ficará até os nossos dias, de certo modo, como letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações o abafará sobre a superstição. O homem era incapaz de tirar daí qualquer dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-lo dos acessórios ridículos, compreender-lhe o alcance e fazer surgir a luz destinada a clarear o caminho do futuro. Querem fazer algum comentário? Fala, João. Só queria tentar aqui, esse trechinho é bacana, né? Esse conhecimento não é novo, sem dúvida, mas permaneceu até os nossos dias, de certa forma, no estado de letra morta, quer dizer, sem proveito para a humanidade. E eu e o Murilo, a gente estava trocando algumas mensagens esses dias, e trocamos alguns vídeos de um comentário sobre os conhecidos como os malucos da BR, que é o pessoal que a gente chama de hippie, né? Os andarilhos que saem pelas rodovias, pelas estradas, caminhando, vendendo sua arte. E um deles, muito conhecido, o Eduardo Marinho, ele fala que parece que o homem não aprende nada com a história, que acontecem as coisas e elas tornam a se repetir. E a gente parece que é tudo novo, sendo que, na verdade, são os mesmos velhos erros. E é tanto que ele até elabora uma frase lá: observar e absorver. Precisamos parar, observar mais, para então poder absorver o que está acontecendo. E, como assim, na área minha acadêmica, que eu estudo, né, voltada à filosofia, sociologia, e uma coisa que hoje no Brasil está em voga, que todo mundo fala, né, a questão do comunismo. Só para a gente ter ideia, muitos pensam que o comunismo é uma ideia recente, mas relacionando a esse trechinho,
O comunismo, a ideia, surgiu desde lá de Platão, quando ele desenvolveu a questão política dele, a república, século V, IV antes de Cristo, e depois, lá no século XVI, com Thomas More, que teve a melhor elaboração, a teorização, que ele escreveu um livro chamado A Utopia, que era uma história, que ficou conhecido como o socialismo utópico. Século XVI. E essa ideia permaneceu morta. Aí, no século XIX, que veio Karl Marx e elaborou melhor. Então, veja, as ideias são muito antigas. Às vezes, o que a gente pensa aqui, os gregos já haviam pensado, os egípcios já haviam pensado, na Mesopotâmia já havia pensado. E o espiritismo bacana é que aqui na Gênese, Kardec deixa claro isso, né? Até nos itens anteriores que a gente estudou semana passada, ele fala, né? O espiritismo não vem trazer nada de novo. É uma revelação que vem escancarar o nosso progresso moral e intelectual. A moral do espiritismo se baseia em quê? Na moral cristã. E Cristo já tem quantos anos que ele deixou a mensagem? 2020 anos. Então, o que tem de novo? Nada. Então, isso é bacana. As ideias ficaram mortas e a gente precisa reviver, né? Essas ideias. É interessante, né, que também mostra essa questão, né, que ele diz aqui sobre as coisas já existirem, né, mas que de certo modo a gente, né, dentro do que você comentou aí, a gente não consegue notar, né, é que essa comunicação, né, entre esses dois mundos, ela realmente sempre existiu, né, até nos povos que a gente considera como selvagens, né, existem, né, essa comunicabilidade, né, com o plano maior, né, como a gente vê aqui, talvez, né, não da forma como a gente concebe um método científico, né, mas eles têm todo um ritual e todas as coisas que eles fazem para alcançar e para conseguir se comunicar, né. Então, realmente, não é a ideia não é uma criação do espiritismo, né, essa questão da comunicabilidade com outro plano, né. Como vocês já disseram, o espiritismo não foi ele que descobriu a possibilidade das comunicações, né? Não foi ele que fez esta revelação. Os espíritos podem se comunicar. Os espíritos sempre se comunicaram. A Bíblia está repleta de relatos dessa natureza. O Velho Testamento também está lá. O que o Espiritismo veio fazer foi disciplinar esse intercâmbio, essa possibilidade de comunicação entre os dois mundos, trazendo orientações que vieram dos próprios espíritos, né? Que nem acho que foi você que falou semana passada, né? Você deu esse exemplo. A lei da gravidade sempre existiu, né? Só que Newton, ele observou esse fato e criou um método, de forma científica, conseguiu explicar isso, né? Mas a lei da gravidade sempre existiu, né? Existiu. Os espíritos sempre se comunicaram, apenas Allan Kardec vem e faz, disciplina isso, orienta como utilizar isso, né? Então, escreveu um livro só sobre isso, que fala desde o método, né? De como eles se comunicam, como pode trabalhar essa comunicação e como melhor usufruir dessas comunicações. Os espíritos se comunicam não para revelações infantis, coisas pueris, descoberta de coisas que pouco interessam, não, eles vêm para trazer uma revelação de que esse mundo espiritual interagindo com o mundo material, as orientações que eles nos trazem, principalmente dos espíritos adiantados, que são aqueles que querem contribuir com o progresso da humanidade, é que a gente aprenda com eles, né? Então, quando um espírito sofredor se comunica em uma reunião, e agora já falando direto do intercâmbio mesmo, quando um sofredor se comunica, ele está dando uma lição para aqueles que estão ali participando da reunião, como que dizendo,
Se você fizer tudo o que eu estou narrando aqui, o que eu fiz, amanhã é você que vai estar aqui nessa condição, pedindo socorro em uma reunião mediúnica. E assim como aqueles que já são mais elevados, que trazem mensagens mais positivas, com eles a gente aprende também, né? Olha, se vocês fizerem, se comportarem da forma como eu me comportei enquanto eu passei pelas fieiras da reencarnação, ou enquanto eu estive aí na minha última encarnação, vocês vão se manifestarem como espíritos ditosos. Então, essa comunicação, isso aí sempre existiu. Ó. O que o Espiritismo fez, repetindo, né, foi só fazer com que isso tivesse um método. Foi só disciplinar como se faz essa comunicação. E só aqui, complementando o que você falou, né? Na Bíblia, eu não vou lembrar agora a passagem qual que é, mas diz lá, é proibido falar e consultar aos mortos. Uma passagem diz isso. Ué, se é proibido, é porque é algo que estava acontecendo. Sim. Então a proibição acontece em algo que está vigente. O que as religiões... Nessa complementação também, entenda. Pode falar. E complementando aí também com outro trecho bíblico, tem uma passagem que é Colossenses 2:8, que diz assim, que não devemos confiar nas filosofias vãs que se afastam dos ideias de Cristo. Lá em Colossenses, Bíblia. E Kardec vem e diz que a nossa moral, ela deve se basear no quê? No ideal cristão. O que tem de novo nisso? Nada. Só reforçando. E só reforçando um pouquinho essa passagem da proibição de se evocar os mortos, que algumas religiões utilizam para contestar a parte da manifestação dos espíritos, né? Como os espíritas, como o espiritismo faz, então eles se apegam a essa passagem, mas da forma como Moisés colocou que é proibido evocar os mortos, a doutrina espírita também não proíbe, mas orienta. Por que Moisés proibiu? Porque naquela época eles estavam usando a evocação para fins que não tinham nenhuma utilidade. E para aquele povo rude daquela época, não tinha outra maneira de falar que senão proibir e jogar ainda nas costas de Deus, né? Se Deus tivesse costas, né? Jogar em cima dele, né? Falar, não, Deus proibiu a comunicação com os mortos, evocar os mortos. Então, o Espiritismo orienta, não evocar os mortos ou manter contato com os mortos, com os desencarnados, é perfeitamente normal e possível, desde que isso também seja utilizado para o bem, para as coisas produtivas e positivas. E a outra coisa que fica claro dessa passagem aí, né, é que e como falou o item 11 aí, né, que o Espiritismo só veio tirar o véu, né, que se proibiu é porque realmente sempre existiu, né. Pode continuar aqui? Vamos lá? 12. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e por conseguinte o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Aqui ele está falando, né, que o Espiritismo, ele veio nos trazer, né, esse conhecimento, né, do mundo invisível, que a gente vive inserido nele também, né, que o mundo visível e o mundo invisível, como que eu posso dizer, assim, eles interagem, né, e que a gente não suspeita disso, né? Porque quando a gente vai falar de plano espiritual, né? A gente fala lá no plano espiritual, lá no, sei lá, no outro plano e tal, e a gente acaba fazendo
uma ideia de que lá seja um lugar, assim, geograficamente específico, né? Sendo que, na verdade, é aqui e agora, é só uma outra dimensão, é só sei lá, que a gente não consegue perceber, que quem é médium consegue interagir com maior facilidade com isso, mas é aqui e agora, só que numa outra dimensão, assim, né? Resumindo. Só utiliza lá, né? Às vezes a gente Uhum. fala, força de expressão, né? Às vezes a gente até ergue a mão para falar, né? Uhum. No mundo espiritual, como se fosse lá em cima, né? Mas você deixou bem claro, é isso daí, o mundo espiritual, você saiu do corpo, você está no mundo espiritual, né? Então é Sim. só uma outra dimensão. O que o Espiritismo veio fazer é mostrar para a gente, né, a natureza, né? Como são esses espíritos, como eles se comunicam, como eles interagem com o mundo material, como ele fala aqui, ó. Leis que regem suas relações com o mundo visível. A natureza e o estado dos seres que o habitam, né? Porque lá no passado, os seres do outro mundo, que são os espíritos fora do corpo, eram tidos na conta de coisas anormais, né? Paranormais. Fantasma. Então, não, o que eles são? Apenas não tem o corpo físico, tem o corpo espiritual, tem o perispírito. Apenas isso, é a única diferença. Então, eles estão no outro mundo. E esse mundo interage com o nosso mundo, como você já falou. E aí, só complementando, né? Lembrar das palestras que eu acompanho com o Valentim, palestra dele, que ele sempre dizia, sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Ele sempre dizia, né? Que o reino dos céus, o reino de Deus, começa não no plano espiritual, não lá no futuro, lá quando a gente estiver num outro planeta, num outro grau de evolução, mas começa no aqui e agora. E vale ressaltar também a passagem de Kardec, que ele fala sobre a felicidade. Eu acho que dá para encaixar nisso, que a explicação que ele dá é bem generalista, de certa forma, na percepção espírita, que não depende das condições materiais e nem evolutivas do espírito. Não depende se ele é muito avançado ou menos avançado. Depende da vontade que tem de mudança, da vontade que ele tem de melhorar, da vontade que ele tem de se sentir bem, de se sentir melhor. Que é aquela questão do mundo interior que reflete no mundo exterior. Só complementando aí do Valentim. Perfeito. Então, pode continuar aqui? Agora o item 13, né? Isso. 13? Sim. Vamos lá. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira porque foi providencial seu aparecimento e não o resultado da iniciativa nem de um desígnio premeditado do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca das coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmo e que lhes importa conhecer. Hoje que estão aptos a compreendê-las. Participa da segunda, por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo. Por não serem os que o transmitem e os que os recebem seres passivos, dispensados do trabalho de observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio. Porque não lhe és interdito o exame, mas ao contrário, recomendado. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta a crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sobre os olhos e das instruções que lhe dão.
instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divino, a sua origem, e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Aqui ele está falando, né, que a natureza da revelação espírita, né, ela tem dois caráteres aí, divina e científica. Divina, porque, de acordo com as leis de Deus, né, e vamos conceituar Deus aqui como inteligência suprema, né, causa primeira de todas as coisas, não Deus personificado no velho de barba branca, tem como objetivo que a nossa evolução, né, que a gente evolua, que a gente progrida, que a gente, aos poucos, tome conhecimento, né, de como é que se funciona o universo e tudo, né. Então, uma lei divina tem como vontade que que a gente se esclareça, né, sobre essas leis que nos regem. Porém, né, o outro caráter da revelação, né, espírita é a questão científica, que é o que a gente já vem conversando. Por quê? Porque ela foi não seria montada a palavra certa, né, mas ela foi sendo, vou usar a palavra montada, né, ela foi sendo montada através de observações, né, ela foi sendo composta nessa essa revelação através de observação do próprio homem, né, sobre fenômenos que acontecem, né, então que nem no caso aqui, Kardec, da doutrina espírita, né, Kardec foi lá assistir uma sessão das mesas girantes, que até então, para a maioria das pessoas, era só um passatempo, uma diversão, né, um negócio legal, olha que legal, a mesa flutua, a mesa responde as perguntas, né, e ele, né, como um cientista, observou aquilo sobre uma outra perspectiva, e a partir daí, então, ele começou a analisar e a fazer testes, né, e chegar no que a gente tem hoje como doutrina espírita, né, como a base da doutrina espírita, que são as obras do Kardec, né, e é isso. Esse caráter científico e esse caráter divino, né, como ele fala, que tem esse duplo caráter, porque foi, assim, providencial, né? Como nós estamos falando, desde o primeiro dia dos estudos da Gênesis, é que os espíritos, as comunicações, essa revelação, na verdade, não é descoberta de nada, é apenas ensinando como lidar com essas revelações. Mas essa revelação, de uma forma mais consistente, dessa possibilidade, dessa relação com o mundo material e espiritual, só veio de uma forma mais direta quando a humanidade já estava, teoricamente, um tanto preparada para receber essas informações, que é a época, né, da Cidade das Luzes. Por que surgiu lá na França? Porque os grandes pensadores estavam lá, muitos já não aceitavam certas coisas que a religião tradicional vinha pregando e colocando, então era a hora certa, né, de uma intervenção do alto, providencial, para trazer a doutrina espírita, mas aí precisou o trabalho do homem, né, e daquele homem que estava preparado, como o Murilo já disse, né, que foi o Allan Kardec, que observou lá nas diversões, nos chamados que foram dados para que se tomasse contato de uma forma muito mais direta com os fenômenos, com as mesas girantes, precisou de alguém que visse algo mais nas mesas girantes, que visse algo mais, né, nas chamadas que nem foram lá nas batidas, né, nas respostas que eram dadas, né, e viu que podia ter por detrás daquelas respostas, daquelas batidas, um ser inteligente. Então precisou do homem, né, do humano, para observar e depois para organizar
trazer essas informações, essa revelação, entre aspas, né, de uma forma organizada para que chegasse para a humanidade no momento que ela estaria melhor preparada. E é interessante que ele fala aqui, né, que também essa questão desse caráter científico da doutrina é que ela, como se diz assim, tá aí, para quem quiser colocar, que nem ele fala aqui, ó, por que não lees interdito o exame? Então, é assim, quem quiser analisar, quem quiser avaliar, quem quiser, né, pesquisar, quem quiser entender, não tem problema, pode ficar à vontade, pega lá o livro, pega as bases, né, que Kardec usou para chegar nesses objetivos dele, né, e pode avaliar tranquilamente, né. E aí ele fala aqui também, né, enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, né, nem imposta a crença cega. Então, a doutrina não foi que nem a gente está dizendo aqui, não foi o trabalho de uma pessoa que pegou e falou, não, ó, isso aqui é a doutrina e vocês têm que seguir isso aqui ao pé da letra, não pode contestar, vocês têm que acreditar em tudo que está aqui, sem questionar, né? Pelo contrário, né? A doutrina, ela nos dá essa abertura, né, a doutrina espírita, de você questionar, né, qualquer coisa que ela traz, né? E aí fica o critério, né, que nem ele diz aqui, né, fica de acordo com o raciocínio e o livre-arbítrio de cada um, né, interpretar e analisar isso aqui, né. Uma vez eu não sei de quem eu ouvi isso, que disse que a doutrina espírita, ela nos permite questionar, né? Só que automaticamente, quando a gente questiona, a gente tem que se colocar na posição de pesquisar, né? Porque não basta você só levantar um questionamento e falar, esse negócio de comunicabilidade com os espíritos é balela. Tá, mas por que você tá, já que você está questionando a comunicabilidade com os espíritos, mas você foi atrás, você foi tentar entender, você pegou o livro dos médiuns e leu lá todo o método que Kardec passou, né, através do que os espíritos passaram para ele, que ele organizou, né, você já foi participar de um grupo mediúnico, você já viu alguma comunicação, você já viu alguma psicografia, alguma coisa, né, então, tudo bem, você quer questionar? Você questiona, mas você vai pesquisar até você ver, sei lá, tentar encontrar um argumento que derrube essa, como se diz assim, né, essa afirmação. E com relação à revelação de que os espíritos se comunicam e do que eles trouxeram, como já foi dito aqui, está até grifado, né? Ditada, que não foi ditada completa e nem imposta a uma crença cega, dá a nós espíritas esse direito, né? Como se disse, da gente contestar, da gente duvidar. Mas também, como você já falou, é preciso, quando a gente duvida, quando a gente contesta, a gente vai estudar também para embasar a nossa dúvida e a nossa contestação. Então, e o estudo é o primordial. Tem gente que nunca, na vida, participou de uma reunião mediúnica, onde, de uma forma prática, né, ele poderia ver os espíritos se comunicar. Tem gente que nunca participou. No entanto, elas sabem como os espíritos se comunicam, por que eles se comunicam, qual é a metodologia para que eles possam se comunicar, porque aquelas pessoas buscaram se esclarecer, conhecer essa revelação a fundo, buscar entendimento. Às vezes até duvidaram, às vezes até questionaram, mas com estudo, com pesquisa, chegaram à conclusão que isso é perfeitamente possível. É que nunca precisaram assistir, né? Nunca precisaram. É a história da Terra plana, né? Você não precisa sair da Terra
Pra saber, né? Para ver que a Terra é redonda, né? Redondo. Basta você, sei lá, né? Você pegar basta você observar um plano de voo de um avião, né? Que sai, sei lá, que sai dos Estados Unidos e vai para o Japão ou vai para sei lá onde, que você vai ver que a Terra não é plana, né? É só pesquisar, né? Buscar Sim. conhecimento. E só concluindo esse raciocínio, ao passo que tem outros que frequentam reuniões mediúnicas, às vezes há 30 anos, 40, e não sabem o que está acontecendo ali. Ele virou uma rotina para ele vai, volta, mas ele não compreende aquela essência, ele não sabe como aquilo está acontecendo, mesmo estando lá, participando. Por quê? Porque eles nunca estudaram. Hoje, as reuniões mediúnicas, a grande maioria já vem com estudos, né? As pessoas têm esclarecimento, mas tem alguns grupos que vêm do passado que as pessoas não estudavam, e um fazia o que o outro fazia. Era por imitação, né? Se um tossia antes de dar uma comunicação, o outro tossia também. Se o outro fungava antes de dar a comunicação, o outro também fungava. E se o outro batesse no peito, o outro também batia. Então, eles não sabem como se dá, como se processa o fenômeno. Eles não compreenderam a fundo a revelação espírita. Por isso que Kardec falou aqui, né, numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que sua origem é divina. Ela é divina. E que a sua iniciativa pertence aos espíritos. Pertence aos espíritos a iniciativa de revelar de uma forma mais ostensiva quando eles começaram a provocar os fenômenos que chamaram a atenção da humanidade. Sim. Né? Hoje eles não precisam mais disso. Chamar a atenção da humanidade através dos fenômenos. Tanto é que diminuiu muito os fenômenos de efeitos físicos. Diminuiu. Ô, Valente, um outro A ponto, né, iniciativa só para... pertence aos espíritos, e que a sua elaboração, sim, é o resultado do trabalho do homem. Só para completar, né, porque às vezes quando a gente fala de ciência, a gente tem aquela coisa daquela parte bem técnica, né, que nem, por exemplo, se você me der um livro de física para eu tentar entender, esquece. Eu vou ficar ali, vou ver aquele monte de número com letra misturado e não vou entender nada, né? Mas a doutrina espírita, talvez, né, que nem pegando um gancho aqui no que você falou, né, como a elaboração foi fruto do trabalho de um homem, e Kardec sendo um professor, né, sendo um pedagogo, a forma como ele organizou e as palavras que ele usou, né, não estão ao alcance de qualquer pessoa que tem interesse, né? Sim. Você não precisa ser um PhD em alguma coisa para você entender todo esse mecanismo e esse método que ele traz, né? Exatamente. E esse negócio aí que você falou da Terra plana, né? Como você comprovar. Tem um argumento que o pessoal usa bastante, que é quando você está de frente para o mar e você repara um navio que vai saindo do horizonte. Se a Terra fosse plana, o navio ia surgir uma vez só. Mas não. Como que a imagem se forma? Primeiro vai surgindo lá o mar, depois você vai vendo. Então não é plana, né? E eu vejo bastante meme na internet, o pessoal coloca, pô, se a Terra fosse plana, por que o arco-íris não era assim? Devia ser reto então, né? Que nem é eu vi uma uma piada. vez o cara provando que a Terra era plana com uma régua. Pegaram... Indo no mar assim, pegando uma régua e pondo a régua assim, falando aí, tá vendo? Ó, é reto. Outro dia pegaram uma foto de um filósofo, que é o Pitágoras, antes de Cristo também, esse filósofo, e colocaram uma frase, pô, falam que a Terra é plana, mas é cada subida que eu enfrento. E esses dias, é até no noticiário aí, você pegar, pesquisa aí, casal de italianos se perde em alto mar. Eles foram querer provar que a Terra era plana, casal milionário, tinha grana pra caramba, barquinho próprio, tudo.
e foram se aventurar para provar que a Terra é plana, se perderam. Não chegaram no fim da Terra. Caíram, Não chegaram. E o problema é que se a Terra for plana também, na hora que chegar no final, precisa tomar cuidado para não cair, né? Então, mas diz que tem um muro de gelo, né, que Só protege. complementando, né? Eu acho muito forte aqui essa última frase. E que a elaboração resulta do trabalho do homem. Trabalho do homem. Kardec, lá em 1857, ele elaborou o Livro dos Espíritos. Todo mundo pega esse livro para ler e acha que foi assim. Hoje é quarta, Kardec, hoje a gente vai te passar a questão do 1 ao 10. Aí a gente vai descansar um pouco, sábado, a gente passa 10, 30 para compensar, beleza? Só que não é assim, não foi uma linearidade, uma coisa contínua. Tanto que nas primeiras comunicações, após Kardec ter participado lá das mesas girantes e tal, ele elaborou um método próprio dele, um método investigativo baseado nos princípios científicos da averiguação, né? O método científico. Tanto que na primeira questão que ele perguntou, ele usou de 8 a 10 comunicações, fontes, e depois fez todo um processo comparativo para ver se aquela resposta, aquela informação batia. Então, só para a gente ver. Para o mesmo tema, vários espíritos se comunicaram. E, às vezes, diferentes respostas. Vale lembrar que na revelação espírita não houve só comunicação de espírito evoluído. Tinham também os espíritos inferiores, os brincalhões, né? Como Kardec dizia, que vinham para azucrar mesmo, para atrapalhar ele, para fazer ele desistir daquilo, com informações falsas. É o que hoje a gente chama fake news. Então, vale demonstrar que não fosse o trabalho do homem, de Kardec, de ter organizado, de ter elaborado esse método de averiguação para confirmar a teoria, depois de ter organizado questão por resposta por resposta, nada disso é considerado hoje. O espiritismo não seria nada disso. Talvez nem existiria o espiritismo. Então, só para reforçar, não adianta nada. Aí a gente fica acreditando, é Deus, são os espíritos, é a revelação divina, se a gente não buscar se aprimorar e buscar entender. Não adianta nada você querer melhorar se você está estagnado, se você continua parado onde você está, já está evoluído. E complementando nisso, do já se achar evoluído, o problema de muitos espíritos, né? Que frequentam sempre há 10, 15, 30, 40 anos e que pararam, não estudam, porque acham que já sabe tudo. E quando você acha que já sabe tudo, que você está estagnado, não tem como evoluir. Porque, primeiro, evolução é uma coisa contínua. É contínua. Você não pode chegar para mim, eu estou evoluído. Se você está evoluindo, quer dizer, palavra no passado, quer dizer que você está estagnado. A evolução é algo contínuo. Estamos evoluindo a todo momento. Então, o estudo se faz muito necessário. E agora, numa questão lá dos livros espíritos, não vou lembrar que era, mas é logo no começo, 100 e pouco, que Kardec faz um questionamento sobre as influências dos espíritos, como que a gente pode lidar melhor com isso. E a resposta foi bem clara, bem sucinta, óbvia, através do estudo. Porque se você não estuda, você não compreende. E se você não compreende, você não tem ações, meios, ferramentas para se defender, para poder combater isso. É o caso da mediunidade. Muita gente tem mediunidade, mas não busca entender o que é isso, estudar. E aí fica naquele sofre, na confusão toda, não tem controle. Por isso, é necessário estudo, porque não estamos evoluídos, estamos em evolução.
Sim. Esse é o meu comentário. E a doutrina, né, ela aborda, né, que nem aqui no caso a gente está estudando a Gênesis, ela aborda todos os aspectos, né, do universo, né, e da nossa existência e de tudo, né. Então, quando a gente fala estudar, a gente não está se referindo somente a estudar a doutrina espírita, né, mas estudar os outros assuntos, né, e trazer isso, né, para o pensamento espírita, vamos dizer assim, né? Pegar novas coisas descobertas da ciência, né? Até porque, que nem Kardec falou, né? A doutrina não foi ditada completa, né? Ela vai se completando de acordo com as outras revelações que a gente vai tendo. Muita coisa na época dele, a ciência nem imaginava, né? E hoje a gente já tem isso. Então, de que forma que a gente pode trazer isso para agregar, né, agregar em nós para que a gente compreenda melhor as coisas, né? E assim evolua, né? Vale ressaltar, porque coisas acabadas, sistemas acabados, são dogmas, que é aquilo que você segue cegamente, sem contestar, porque é aquilo e ponto final. O Espiritismo não. O Espiritismo é uma doutrina com um começo e reticências. Está acontecendo. Ela está se formulando, se reformulando a cada ano que passa, a cada dia que passa. E a questão do estudo, vale ressaltar. Tem muita gente que vê e fala, nossa, estudar, né? Já imagina mil coisas. Eu vou ter que começar a pegar um livro de matemática, física, né? Física teórica. Não é nada disso, nada disso. Você não tem que ser mestre em química, em física quântica, não é nada disso. Porque, repare, o autoconhecimento não é um estudo? É um estudo de si próprio. E como que você vai se melhorar se você só fica estudando o meio externo, as questões exteriores, e não busca entender o interior, quem é você? Como que você vai se melhorar? Se lá fora, seu conhecimento exterior está todo bonitinho e o seu conhecimento interior está todo desvairado, todo desorganizado. Por isso, o autoconhecimento também é um conhecimento, também é um estudo. Sim. Então, para pessoas o mais aí importante, que acham que estudar é essa coisa abstrata, de pegar assuntos difíceis sobre o universo, não é nada disso. É você, por exemplo, nas suas civilizações cotidianas, você buscar entender por que eu fiz isso. Eu deveria ter feito isso? O que eu ganhei com isso? Ah, e se eu fizesse da outra forma? É até aquela questãozinha. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E posso, devo e quero fazer isso mesmo. Eu quero fazer isso? Eu posso? Eu devo fazer? Sempre tem o questionamento, né? O autoconhecimento. O estudo já começa nisso. Autoconhecimento. Só isso. Quer falar alguma coisa, confrade? Acho que a gente pode parar por aqui, né? Muito bem, está bem explicadinha essa da Acho que a gente pode parar já, né? É isso aí, a semana que vem a gente vai lá para o... já vai falar como o meio, né? Como foi elaborado, como que procedeu, né? A elaboração da revelação espírita. Perfeito? Vamos fazer uma prece de encerração, então? Sim. Pode fazer, já. Quer que eu faça? Isso. Mas aí, Murilão, você é o cara. Longe. Então vamos levar nosso pensamento até Deus, até Jesus, nosso mestre, aos espíritos amigos, e agradecer a oportunidade que estamos tendo de estudarmos, de nos esclarecermos, mas com o intuito de nos transformarmos em seres melhores, com o intuito de sermos pessoas melhores. Que possamos ter um bom final de noite, que nosso pensamento seja sempre um pensamento voltado para as coisas boas. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja.
Assim seja.